Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Versículos de 18 a 23. Paulo, porém, permaneceu ali ainda muitos dias. Depois despediu-se dos irmãos e embarcou para a Síria. Priscila e Áquila o acompanhavam. Ele havia cortado os cabelos em Cencreia por causa de uma promessa. Chegados a Éfeso, deixou os companheiros ali. Ele próprio dirigiu-se à sinagoga, onde se entreteve com os judeus. Estes lhe pediram que prolongasse a sua estada, mas Paulo não concordou. Despediu-se deles, porém, e disse: Virei ter convosco novamente, se Deus quiser. E de Éfeso ganhou o alto mar. Tendo embarcado em Cesareia, subiu para saudar a igreja, descendo depois para Antioquia. Passado algum tempo, partiu de novo e percorreu sucessivamente a região da Galácia e da Frígia, confirmando todos os discípulos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelizador incansável. Eu sempre gosto de ver os mapas. Eu achei um mapa aqui na minha Bíblia de Jerusalém. Eu sou muito cri-cri com essa questão de mapa, né? Então eu encontrei um mapa bom em termos de... É preciso, né? Mas para quem tem um pouquinho de problema de vista, como é o meu caso, né? Miopia e outras pessoas que têm outros problemas, né? Principalmente para enxergar de perto, vai ter dificuldade de fazer a leitura do mapa, né? E quem não está acostumado também com mapa, vai ter também alguma dificuldade porque ele é monocromático, né? Então, não é colorido. Então, assim, exige um pouco mais de empenho, né? Para que você queira ver. Mas isso é só para a pessoa que realmente quer saber dessas realidades, que é o meu caso, né? E eu acho importante. Por quê? Porque quando a gente fala de viagens e de distâncias, se a gente não sabe onde estão as cidades, a gente não tem noção do esforço. A gente costuma perguntar assim, quantas horas daqui para lá? Por exemplo, quando eu vou visitar os meus pais, hoje morando aqui em Cachoeira Paulista, e meus pais em Leopoldina, quantas horas daqui para lá? Eu digo, pelo menos 5 horas e meia. Vai depender do trânsito. Se o trânsito estiver bom, se estiver tudo bem, tempo bom, 5 horas e meia. Mas alguma intercorrência no caminho, muita chuva, etc. Aí vai para 6 horas, até 6 horas e meia, dependendo da circunstância. Agora você imagina que isso é hoje, onde a gente pega um carro e viaja, né? Agora imagina Paulo, naquele tempo, em que a maioria dos trajetos era feito a pé. Quantos dias de viagem para chegar? A quilômetros
e quilômetros de distância. Às vezes se pegava alguma caravana, né? Podia arrumar um burrinho, mas isso não era regra, era exceção. A regra é ir a pé e acampar no deserto e ficar em hospedarias, em tendas que as pessoas tinham nos lugares. Gente, quando eu paro para pensar nisso e olho o caminho que esses homens fizeram, que esse homem principalmente fez, e aqui, olhando no mapa, a gente vê ele atravessando o mar, a gente vê... Nossa, são muitos quilômetros. São meses de viagem. Para fazer o quê? Para ir confirmar os irmãos. É muito bonito ver isso. Esse zelo, esse cuidado, essa maneira incansável. E quando Paulo escreve na carta aos Coríntios as coisas que ele passou de perigos por causa dessas viagens, a gente fica pensando, meu Deus do céu, se a gente hoje pega uma viagem que quando chove, né, é mais perigoso você viajar de carro quando chove, porque você precisa ter a atenção redobrada. Você está de carro e não depende só de você, depende de outros motoristas, depende das condições da estrada, e às vezes a estrada não está boa. Agora você imagina fazer tudo isso a pé. E no meio do caminho o tempo começa a fechar, pega uma chuva. Aí você se molha todo, molha as suas coisas. Você não tem tempo de arrumar uma tenda. Imagina seus pés molhados, né? Dá bolha no pé. Fica sem... Gente, é muito difícil. É muito difícil. Há que se ter um grande preparo, uma grande determinação para manter-se em missão. E nesse sentido, eu queria que você se unisse a mim num louvor a Deus, numa gratidão a Deus por todos os missionários e missionárias da igreja. Todos. Independente do que fazem. Mesmo aqueles que não têm essa vida de ficar viajando tanto. Muita gente acha que é legal, nossa, é bom que o missionário conhece o Brasil, né? Foi até para fora do Brasil porque fez peregrinação, porque foi para tal lugar. É uma bênção você conhecer lugares e pessoas novas, distantes. Mas, gente, não pense que isso não tem um custo. Tem custo de muito cansaço, de saúde, de entrega, de determinação, de deixar família, de deixar filhos, deixar esposa em casa, às vezes, para essa missão. É claro, Deus nos chamou e nós dissemos sim, escolhemos, mas louve a Deus comigo pelos missionários. Louve a Deus pelos meus irmãos de comunidade na Canção Nova, pelos esforços, pelas renúncias que são feitas por causa da missão. É mérito nosso? Não, mas é graça, é privilégio de dar a vida. Eu louvo a Deus por eles se manterem constantes nisso. Porque imagina se cansarem, se a igreja cansar. Por isso o Papa Francisco diz que a igreja tem que ser uma igreja em saída, missionária, porque se não formos, como o evangelho vai ser pregado? Nós não podemos baixar a guarda. Nós precisamos continuar evangelizando. E Paulo fez isso. Paulo, viu? Ficou mais um tempo ali em Corinto, depois ele se pôs a viajar de volta. A caminho da Síria. Onde é a Síria? Síria ali está falando de Antioquia, que fica na Síria. Priscila e Áquila foram com eles, mas aí ele deixou eles em Éfeso. E foi para frente. Seguiu. Priscila e Áquila ficaram em Éfeso. E ele se dirigiu lá em Éfeso, na sinagoga. Os judeus até acolheram ele bem, mas ele falou, não vou ficar aqui não. Se Deus quiser um dia eu volto. E ele foi, pegou o mar e seguiu para Cesareia. Antes, em Cencreia, ele fez uma promessa. A gente vai ver que Paulo também, em outro momento, vai fazer uma promessa, né, um voto, até para voltar em Jerusalém. Não me estou certo se é esse tempo, porque depois ele vai a Jerusalém, né? Tendo desembarcado em Cesareia, subiu para saudar a igreja, né? Que igreja é essa? Jerusalém, né? Quando fala essa igreja é mãe. Depois ele volta para Antioquia
e depois ele vai para uma terceira viagem. E faz o caminho todinho de novo. São Lucas nem quis escrever por onde ele passou, porque Galácia e Frígia. Ali, pelo menos aquela região alta ali da Ásia, grande. Muito trabalho, muitos meses, muito tempo. Por isso que ele não, quando ele é questionado quanto às suas intenções com relação à igreja, por alguns que ficam ciúme, porque Paulo ele é odiado pelos perseguidores judeus, mas ele é muito amado nas comunidades, principalmente entre os filipenses, Tessalonicenses também. E quando ele é questionado nessas igrejas, ele é questionado em Corinto, ele diz: olha, você passou por onde eu passei porque eu fui o único que fez esses caminhos. Eu fui o único que andei tudo isso. Eu fiz 3 viagens longas, né? E não fiquei dependendo de ninguém, não. Eu tive ajuda sim, mas eu não obriguei ninguém a me ajudar nas viagens. Porque, gente, caro. Se é caro eu pegar o carro, vou comparar, sair daqui e ir lá para visitar meus pais, tem gasolina, tem pedágio, tem manutenção do carro. É um planejamento, gente, que eu tenho que fazer um tempão, espremer o orçamento para conseguir viajar. Você imagina na cidade onde moram os irmãos da minha esposa, que é lá no Nordeste. São anos sem vê-los. Por quê? Porque não tem dinheiro para ir. E eles não vêm aqui pelo mesmo motivo. Se tivesse, iria, mas não tem como ir. Então, graças a Deus, a tecnologia nos ajuda, a gente se fala assim por telefone, mas não dá para ficar a vida inteira sem ir, né? Então, uma hora eu tenho que conseguir me programar para fazer essa viagem. E vai custar. Paulo fez essas viagens e a maioria delas, a maior parte dos trechos que ele viajou, do próprio bolso. Trabalhando, fabricando tendas, vendendo tenda, tinha dinheiro, aí dava mais espaço. Gente, não foi coisa fácil. Não foi. Ele foi um evangelizador incansável. Lindo, né? Vamos anotar o nosso diário, então. Temos promessa de Deus. E essa promessa aqui, eu anotei, por quê? Porque ele promete em nome de Deus, buscando o refúgio no Senhor. Não é uma promessa apenas dele. Olha o que ele diz, versículo 21. Despedindo-se deles, porém, ele disse: virei ter convosco novamente, se Deus quiser. E é esse tipo de promessa que nós podemos fazer, apoiados no Senhor. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Para você que é novo no canal, o convite é: se inscreva, porque tem vídeo todo dia. Então acione o sino da notificação e deixe um like, porque isso evangeliza. Na descrição do vídeo tem tudo o que você precisa saber para começar a fazer o método conosco da maneira correta. Não deixe de ver, tá bom? Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.